No Brasil, desde o início do ano passado, foram registrados mais de 45 mil focos de incêndio, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo o INPE, o estado do Mato Grosso foi o mais afetado no ano passado, com mais de 12 mil focos identificados. Nesses casos, entra em ação o Corpo de Bombeiros, com profissionais preparados para combater incêndios. Não só o combate ao fogo, mas a profissão dos bombeiros abrange também quase todos os campos de proteção civil, como salvamento aquático, resgates, corte de árvores, entre outros casos. Os bombeiros surgiram da necessidade de combater o fogo em épocas que as construções começaram a ficar mais valiosas. Nesse tempo, se houvesse um incêndio, homens, mulheres e crianças ficavam em fila e, de preferência, perto de um poço em que iam passando de mão em mão baldes com água, até que a água chegasse ao local que estava em chamas. Em 1851, foram aprovadas as primeiras providências em relação a incêndios. Só em março de 1880, oficialmente, começaram os trabalhos para tentar atingir os incêndios na cidade de São Paulo. Em 1880, acontecia bastante isso aqui na cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros ainda não era criado, mas muitos europeus que moravam aqui na cidade já tinham corpos de bombeiros nos seus países de origem. Portugal, por exemplo, de 1293. Corpo de Bombeiros de Bolonha, 1350 e pouquinho. Então as pessoas não acreditavam, poxa, não é possível, como é que eu vou vir para uma cidade que já tinha uma característica de uma grande metrópole, São Paulo, no qual tinha um incêndio, tocava o sino da igreja, as pessoas tinham que sair de casa, né, fazer uma fila até o poço mais próximo com um balde de couro e apagar o fogo, passando o balde de mão em mão para apagar o fogo. Até que pegou fogo na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e ali foi o primeiro incêndio, um grande incêndio que São Paulo teve, que as autoridades na época determinaram a criação do Corpo de Bombeiros, pelo fato de que a cidade já tinha necessidade desse serviço. Na Escola Superior de Bombeiros, nós temos desenvolvemos várias atividades que são inerentes ao Corpo de Bombeiro, e nesse momento a gente tem aqui na torre técnicas de rapel que vão ser utilizadas em salvamento em altura. E durante o período todo que os nossos militares estão aqui, sendo num curso de formação ou num curso de aperfeiçoamento, que é o caso do CBO, vão praticar diversas atividades com as que estão relacionadas com o serviço de bombeiro, as técnicas e táticas que vão ser empregadas na rua, né? Desse lado, atividades em altura. E do lado de cá, nós temos o nosso pessoal do nosso EAP, que é equivalente a uma reciclagem anual, onde o nosso público que já atende, os nossos bombeiros que atendem na rua, eles vêm uma vez por ano aqui e são submetidos a uma reciclagem, passando por todas as técnicas e conhecimentos dos procedimentos que eles já aplicam na rua. Só que anualmente deve ser feito uma reciclagem, onde eles vão rememorar, rever mudanças de diretrizes e normas e estar aplicando de novo as técnicas aqui dentro da nossa escola. O Corpo de Bombeiros ele vem numa série de incêndios trágicos que aconteceram na década de 70 e 80, propriamente dito. O incêndio do edifício Andraus em 72, o incêndio do edifício Joelma em 74, do Grande Avenida em 1981. Foram ocorrências sérias, graves, no qual o Corpo de Bombeiros ainda não tinha uma estrutura propriamente dito. Não tínhamos ainda todas os materiais, os equipamentos, a necessidade de ter legislações competentes para a época, para que não acontecesse isso. Então foram marcos no Corpo de Bombeiros, infelizmente foram marcos negativos, nos quais o acidente do edifício Joelma morreram 189 pessoas. Esse daí foi o maior número, foi a maior catástrofe que a cidade já teve até o acidente do avião em 2007. E dessa forma, o Corpo de Bombeiros, hoje, nós atendemos, as pessoas sempre lembram do bombeiro como aquele profissional que vai apagar fogo,
E hoje o bombeiro não é esse profissional, hoje o bombeiro é o profissional do salvamento, do resgate, dos acidentes de trânsito. As ocorrências que nós atendemos das 615 mil que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar atendeu no passado, 65 mil foram ocorrências de incêndio. Então é quase próximo ali de 10% das ocorrências. E os incêndios são graves, só que eles são controlados aqui no estado de São Paulo por causa das legislações, devidas a esses incêndios do Andraus e Joelma, que depois eles foram diminuindo, né, até chegar nesse número de 10% do total das nossas ocorrências. Em 1970, 80, o Corpo de Bombeiros atendia a 80% das ocorrências. Então, se a gente fizer uma continha rápida, 80% de 600 mil ocorrências já daria um número muito maior, né, um número aí gigante, perto aí de 500 mil ocorrências de incêndio. E a gente atende 65 mil ocorrências de incêndio. Então, é um número assim que nós aprendemos com os incêndios. Os incêndios, eles são ocorrências bem difíceis, que causam grandes transtornos e que infelizmente ainda machucam e até podem matar as pessoas. No Brasil, alguns incêndios marcaram algumas cidades, como é o caso do edifício Joelma, em São Paulo, e o edifício Andorinha, no Rio de Janeiro. O prédio Andorinha ficava situado na esquina da Avenida Graça Aranha com Almirante Barroso, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu devido a um curto-circuito no sistema elétrico de um dos andares, o que feriu mais de 50 pessoas. Após a tragédia, o edifício foi demolido e hoje a área é ocupada por outro prédio, o Torre do Almirante. O outro incêndio de grande repercussão foi o do edifício Joelma. Segundo a perícia, o fogo foi ocasionado por um curto-circuito em um equipamento de ar-condicionado em um dos andares. Mais de 170 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Em ambos os incêndios, os trabalhos dos bombeiros foi essencial para que o fogo fosse controlado e para que o menor número de pessoas, dentro do possível, morresse. Como podemos observar, a função dos bombeiros sobressai aos incêndios. Esses profissionais, na maioria das vezes, arriscam as suas vidas para salvar o próximo. No próximo bloco, vamos continuar acompanhando a profissão de bombeiros e como é o dia a dia desses salvadores de vidas.